Olá, profissionais de SMS, tudo bem? Bom, você já me conhece, eu sou a Gena, faço parte do grupo Share. O Share é uma empresa que trabalha com assessoria, consultoria, treinamentos. Se quiser nos conhecer um pouquinho melhor, entra no nosso site. Vou deixar o link na descrição do vídeo ou deixar o seu comentário aí abaixo do vídeo que eu terei o maior prazer em responder. Bom, toda semana nós temos vídeo. Essa semana não é diferente, então toda quarta tem um vídeo com assunto diferente, falando ou sobre saúde, ou sobre segurança do trabalho, ou meio ambiente. Bom, vamos começar, né? O assunto de hoje é NR7, PCMSO e os exames. Então, a NR7, ela passou por aquele processo de modernização e desburocratização, assim como as outras normas, assim como a NR1, por exemplo, que tem o nosso tão famoso PGR, que vai entrar em vigor no ano que vem. O PCMSO também passou por revisões. Como é que foi alterado? Então, foi alterado pela mesma portaria que alterou as demais. Então, a 6.734, de 9/3/2020. Mas foi publicado no Diário Oficial nessa data? Não, foi publicada no Diário Oficial no dia 13/3/2020. E só entra em vigor um ano após a sua publicação, ou seja, dia 13/3/2021. Então, vai entrar em vigor no ano que vem. Então, fique esperto, já fica ligado, já conversa com o médico do trabalho aí da sua empresa. Ou então, se você não tem médico do trabalho aí na empresa e tem uma clínica que faz os exames para vocês, já conversa com o médico coordenador da clínica, já alinha as alterações, tudo para você ficar certinho, para não ter corre-corre e não deixar para a última hora. Bom, falei um pouquinho para vocês sobre a estrutura, né? Que é uma estrutura agora mais organizada, tudo, né? Tá mais padronizada a norma. O objetivo do PCMSO é o quê? É proteger e preservar a saúde do colaborador. Ah, Janine, mas o PGR não é isso? Então, o PGR é para você reduzir ou não expor ele ao risco. E o PCMSO é para controlar e preservar a saúde. Então, às vezes você expõe ele ao risco de um acidente, mas pode ser que você exponha ele ao risco de, por exemplo, algum agente nocivo. Então, por exemplo, agentes químicos. E aí tem que monitorar, para saber se a exposição, se o EPI que você deu está sendo suficiente ou o EPC que você tem é suficiente para não deixar que aquilo cause um dano na saúde do colaborador. Então, para isso que tem o PCMSO e o PCMSO e o PGR, eu diria para você que é um casamento, né? Então, antigamente, o PCMSO era casado com o PPRA ou com o PCMAT. Com a revisão da NR9, que tinha o PPRA, e da NR18, que tinha o PCMAT, que agora virou tudo PGR, então o PPRA morreu, virou PGR. E o PCMAT morreu e está virando PGR também. Então, ou seja, o PCMSO agora vai ser casado com o PGR. Então, no PGR, nós vamos ter toda a identificação de perigos e avaliação de riscos, classificação desses riscos também. E no PCMSO, vai fazer a junção, que é a avaliação disso, para que o médico possa determinar os exames que são necessários para serem realizados, para ele poder monitorar a saúde do colaborador. Então, olha que bacana, né? Nada é por acaso, tudo na segurança do trabalho, na saúde, no meio ambiente, trabalha em sinergia. Então, como se fosse uma colchinha de retalhos, né? Vai costurando um programa no outro para fazer tudo funcionar. Claro, o ideal é a gente preservar a integridade física e a saúde do colaborador e o meio ambiente. É isso que a gente está aqui para fazer. Como é que funciona? Quem que é o responsável pelo PCMSO? É o engenheiro ou o técnico? Não. Ou o enfermeiro? Não. É o médico do trabalho. Então, ou o médico pode ser o médico coordenador da clínica, ou o médico do trabalho que você tem na empresa, mas ele é o responsável. Então, é ele quem vai definir os exames baseado nos riscos que você avaliou. Então, é exato. O pessoal da segurança, por isso que o pessoal da segurança e da saúde são muito próximos, né? Por quê? Porque o pessoal da segurança faz a identificação dos perigos e a avaliação dos riscos e o pessoal da saúde, em cima dessa informação, né, identificada pelo pessoal da segurança, é que vai verificar os exames necessários que o colaborador precisa fazer. Então, é assim que funciona. Mudou alguma coisa referente à questão do relatório? Que antigamente tinha o relatório anual do PCMSO. Mudou alguma coisa? Não, não mudou. A diferença é que agora esse relatório anual chama-se relatório analítico, mas é anual da mesma forma e precisa estar com aquelas alterações referentes. Então, que exames complementares que vieram alterados, esse tipo de coisa. Então, isso precisa ser monitorado. E esse relatório analítico, ele precisa ser divulgado e apresentado para a equipe de segurança do trabalho e também para a CIPA, porque a CIPA é um braço da segurança do trabalho. Por que que precisa? Você fala assim, poxa, mas a gente precisa entender da parte de medicina? Não é entender, mas conhecer
né, o que está acontecendo. Por quê? Porque às vezes tem colaboradores que estão tendo alguma reclamação ou queixa de perda auditiva e nós da segurança precisamos olhar. Às vezes o equipamento está ruidoso demais, às vezes as medidas protetivas que a gente adotou não são suficientes mais. O equipamento sofreu um desgaste, está mais ruidoso com isso, porque as peças sofreram um desgaste, talvez tenha que fazer uma manutenção corretiva no equipamento. Então, por isso, dessa questão de acompanhamento e da sinergia entre as equipes. A CIPA precisa saber? Claro que a CIPA precisa saber. A CIPA faz inspeções nos locais de trabalho, é um braço de segurança, então a CIPA precisa estar envolvida. Além do que, é uma das atribuições da CIPA fazer a inspeção. Então, vamos deixar o pessoal da CIPA trabalhar também, né? O PCMSO serve para selecionar pessoal? Não. Então, aquela coisa de, a pessoa tem uma doença pré-existente, a empresa não vai contratar? Não é isso, gente. Não pode ser discriminatório. Então, lembre-se que o exame admissional é para o médico conhecer como está a saúde daquela pessoa antes que ele entre na empresa. Ele pode entrar na empresa já com uma doença pré-existente? Pode. Se foi identificado no exame admissional, ok, está lá apontado no prontuário médico. Então, quando ele sair, se ele ainda continuar com a mesma doença, ou às vezes a empresa tem um plano de saúde, ou tem, né, faz alguns programas de saúde internos diferenciados, e ele sarar, maravilha. Ou não, se ele continuar com aquela doença já pré-existente, tudo bem, a empresa já documentou que contratou ele já veio com aquele problema. Então, isso vai servir para documentar e não para excluir ninguém, lembre-se disso. A questão do PCMSO, de realizar exames complementares, não é exclusão de ninguém, então não pode ter esse tipo de preconceito, tá? Com relação aos exames, agora vamos falar dos exames. O que a gente tem de exames? Tem o admissional. Então, o admissional, já falei, é antes dele entrar nas atividades laborais, né? Admissional. Então, no admissional, você tem que saber como é que o colaborador tá. Então, você está contratando alguém, será que ele está com a saúde legal? Ou não? Será que ele tem algum problema? Será que ele não tem um problema, por exemplo, sei lá, respiratório, não pode usar respirador? Então ele não vai poder entrar em espaço confinado, por exemplo. Então é para isso. É tanto para ajudar a empresa como o colaborador, para você também não expor ele a um risco adicional, sendo que ele não vai poder usar o respirador ou ele já tem uma dificuldade respiratória pré-existente. O periódico, como é que eu faço? O periódico é aquele que a gente fala, tem que fazer a cada 6 meses. Não é bem assim, né? Então tem um prazo. Então, tem que fazer os exames? Claro que tem. Então, pessoal, seguindo a questão do PGR, aqueles colaboradores que têm exposição a riscos ocupacionais conforme o PGR, ou portadores de doença crônica, a cada 12 meses. Ou em intervalos menores, se o médico do trabalho assim determinar. Quer dizer que o médico do trabalho pode determinar isso? Pode. Pode determinar um prazo inferior a 12 meses, ou seja, inferior a 1 ano, mas não superior. Ele pode ser mais restritivo. Ou conforme o anexo 4, que fala sobre exposições a condições hiperbáricas, mas é uma condição específica. E os demais colaboradores? Exame clínico a cada 2 anos. É, Janine? Não tem risco, então a cada 2 anos faz. Um outro tipo de exame que acontece é quando você tem mudança de exposição ao risco ocupacional, ou seja, ele chama mudança de risco ocupacional, que era um antigo mudança de função. Na versão anterior da norma, que é a que está vigente ainda, porque em vez de chamar de mudança, né, de exame de mudança de função, agora chama-se de mudança de risco ocupacional. Por quê? Porque você está alterando a sua atividade, ou seja, vai para uma outra atividade, uma outra função, um outro setor, onde os riscos podem ser diferentes. Então, por isso que ficou mudança de risco ocupacional. E lembre-se, tem que fazer o exame antes de haver essa mudança, ou seja, antes de você exercer outras atividades que são diferentes da sua rotina. Por quê? Porque pode ser que nessa nova atividade que você vai desenvolver, pode ter riscos adicionais. E aí, como é que vai saber isso? Através da verificação. Então, vai mudar de posto de trabalho, esse tipo de coisa. Opa, precisa fazer uma nova verificação. Então, não é tão simples assim, trabalho hoje aqui no setor A, eu vou para o setor D fazer determinada atividade e tá tudo bem, a mesma coisa. Não é assim. Pode ser que os riscos sejam iguais ou similares, mas pode ser que não. Pode ser que tenham riscos adicionais. Retorno ao trabalho. Então, a questão do retorno ao trabalho é assim. Quando o colaborador, ele vai reassumir a função dele, ou seja, ele esteve ausente por um período igual ou superior a 30 dias. Licença maternidade, por exemplo, ou sofreu um acidente. Não precisa ser um acidente do trabalho, por exemplo, da minha empresa, pode ter sido um outro acidente. Imagina, ele foi viajar de férias e se acidentou e ficou, 90 dias em casa. Quando ele voltar, ele vai ter que fazer exame.
né? Ficou 90 dias afastado do trabalho. E outra, o médico do trabalho é que vai definir em que condição que ele vai voltar. Por exemplo, ele vai voltar com atividade restrita, reduzida, né? Com baixo impacto, para depois ir aumentando a carga dele de atividade. É isso o médico vai definir. Quem define é o médico, não é a segurança do trabalho. A segurança vai ajudar o médico nas atividades que tem menos impacto. Então, por exemplo, a parte da segurança vai dizer para o médico, olha, que é uma área mais ruidosa, que é uma área onde o pessoal tem uma sobrecarrega um pouco mais de peso, tem um pouco mais de pó, isso. A segurança ela vai dar vai informar para o médico do trabalho essas condições, e aí o médico do trabalho é quem vai definir. Então o médico é sempre nosso parceiro nessas questões e a gente dá o suporte, né? Então é uma via de mão dupla na comunicação com a medicina ocupacional. Bom, o demissional que a gente não gosta muito de falar, né? O demissional é sempre aquela, né? A gente olha e fala, poxa, tem alguém saindo, né? Mas, claro, se a pessoa tá indo para um lugar melhor, para evoluir, né? A gente tem que pensar no desligamento como um ciclo que se finaliza e outro que se inicia. Então, vamos lá. O não demissional, realizar o exame demissional até 10 dias depois que, né, fechou o contrato, que terminou o contrato. Não mais do que 10 dias, gente. No máximo até 10 dias. Ah, posso não realizar o exame demissional? Pode. Pode, desde que o último exame que você tenha realizado tenha até 135 dias. Isso para empresa de grau de risco 1 e 2. Se for empresa de grau de risco 3 e 4, até 90 dias. Então, se até 90 dias você já tinha feito um outro exame, daí ok. Caso contrário, não. Caso contrário, você tem que fazer o demissional com todos aqueles complementares que o PCMSO solicita, tá? E o que o médico, né? A gente tem uma curiosidade. O que o médico faz com os exames, né? Será que ele só olha, joga fora, ou anota em algum diário, alguma coisa? Então, vai para o prontuário médico do colaborador. Cada colaborador tem um prontuário médico. E é nesse prontuário médico de cada colaborador que o médico escreve lá o resultado do exame clínico, dos complementares, as queixas, por exemplo, às vezes você passou na medicina ocupacional porque aquele dia estava com dor de cabeça, ou estava com dor no braço, estava com dor nas costas. Tudo fica anotadinho lá, o médico anota tudo. Por quê? Porque é como se fosse um histórico que ele tem seu. Então, por exemplo, a Janaína passou no médico, eu fui lá com uma queixa, o médico deixa lá anotado. E se ele me encaminhou para fazer algum exame ou para algum outro especialista, depois ele vai me cobrar. Falar, e aí, você trouxe o resultado do exame? O que o especialista falou? Porque ele deixa anotadinho ali. Tem tempo de guarda desse diário? Tem, do prontuário tem. No mínimo 20 anos após o desligamento do colaborador. Poxa, Janaína, 20 anos? 20 anos, porque tem doenças ocupacionais que pode se desenvolver mais para frente. Então, não necessariamente durante o tempo. Ele, né, adquiriu a doença ocupacional quando ele trabalhava lá, mas ela se agravou e ele só percebeu futuramente. Então, isso pode acontecer. E a empresa precisa ter esse respaldo legal. Então, tem que guardar por no mínimo 20 anos. Quem que guarda? O médico do trabalho. Ah, mas a gente não tem médico aqui. A empresa onde vocês fazem os exames. Então, uma clínica, ou a clínica manda para a empresa o resultado dos exames, os resultados dos exames complementares, tudo, e vocês, né, enviam para uma empresa de arquivamento, mas isso tem que ficar guardado. Além do que, se vocês precisarem resgatar para algum processo trabalhista ou alguma coisa, precisa estar lá. Então, é importante guardar isso. O prontuário pode ser eletrônico, Janaína, muito papel. Pode ser eletrônico desde que atenda às exigências do Conselho Federal de Medicina. Aí pode sim. Caso contrário, não pode. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e comentários, deixem abaixo. Ah, antes de eu ir embora, você já deu aquele like no vídeo? Não deu? Poxa, dá aquele like para dar uma força no nosso canal. Tem gostado dos vídeos? A gente tem um monte de vídeo no nosso canal do YouTube. Dá uma olhadinha lá. Assiste os outros vídeos. Tem sugestão de outros temas? Coloca aí embaixo. E entra no nosso site e conhece um pouquinho mais sobre o Grupo Share. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.